Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto modelo, entidade e relacionamento. Hoje a gente vai ver dois conceitos que foi denominado modelo, entidade e relacionamento estendido, que é a generalização, especialização e agregação, que foi proposto por Peter Chain depois de 76, depois do modelo, entidade e relacionamento original. Foram dois conceitos introduzidos para melhorar a representação dos dados no modelo, entidade e relacionamento, certo? Começamos a ver a generalização e a especialização. A ideia da generalização é a gente ter uma entidade que é genérica e eu posso reutilizar todos esses atributos fazendo uma especialização para essas entidades, física e jurídica. Então, de cima para baixo, eu especializo. Então, essa pessoa ela é especialista aqui em uma pessoa física e aqui em uma pessoa jurídica. E quando eu olho de baixo para cima, eu estou generalizando. Então, essa pessoa física e jurídica também é uma pessoa. Isso significa o quê? Que todos esses atributos que eu tenho de pessoa, elas são herdadas para a pessoa física. Então, essa pessoa física, além de ter o código, o nome, o endereço, ela é física porque ela tem um CPF. A jurídica é a mesma coisa. Ela tem o código, o nome, o endereço, além de ter todos esses atributos, eu tenho esses aqui. Eu posso representar isso de uma outra forma. Eu poderia representar tudo isso em pessoa, botar atributo, botar um tipo aqui, pessoa física e jurídica, e representar com atributos. Mas aqui percebam que eu posso ter mais do que um atributo, e eu posso ter, ganho também uma representação importante. Eu posso ter outras entidades aqui que só relacionam com pessoa física e cá só relacionam com pessoa jurídica. Ou alguma entidade aqui que relaciona com pessoa, e aí nesse caso seriam com as duas. Então eu ganho uma representação muito grande quando eu faço uma generalização ou especialização. E aí eu tenho dois conceitos importantes. Na verdade, quatro, mas dois eu tenho que escolher entre eles. Então, quando eu faço uma generalização e especialização, eu tenho que informar se ela é uma especialização disjunta ou sobreposta. Eu trouxe dois exemplos para a gente comparar aqui. Pessoa. Nesse caso, essa pessoa eu vou ter que analisar. Se essa pessoa ela pode ser física e jurídica ao mesmo tempo, isso vai depender da nossa regra de negócio, mas geralmente não, né? Essa pessoa ou ela é física ou ela é uma pessoa jurídica. Então, nesse caso, ela é excludente. Ou ela é uma ou ela é outra. Se ela pudesse ser as duas, seria sobreposta. Eu trouxe um outro exemplo aqui para se a gente tendo aqui uma entidade empregado, e esse empregado pode ser o secretário, pode ser um técnico ou engenheiro. E aí a gente poderia analisar também, esse empregado pode ser ao mesmo tempo técnico e engenheiro, ele pode ser contratado como técnico e também engenheiro, se puder ser essa possibilidade, ele pode ser sobreposto. Disjunto é a mesma ideia da pessoa física. Ou esse empregado, ou ele é secretário, ou é técnico, ou é engenheiro. É disjunto. É um dos três. Então eu vou ter que escolher, definir se é sobreposto ou é disjunto. A princípio aqui, os dois casos seriam disjuntos, né? Esse empregado, ele assume uma dessas três funções aqui somente, igual na pessoa física. Podendo escolher entre sobreposto e disjunto, eu vou ter que definir isso. E eu posso também, eu devo escolher se ele é total ou parcial. O que significa isso? Essa pessoa aqui, eu posso definir que ela pode não ser nem pessoa física nem jurídica. Aí eu posso, se eu puder fazer isso, eu vou definir que essa pessoa é parcial. Significa que ela pode ser somente uma pessoa. E total, ela tem que assumir um desses papéis. Se é excludente ou sobreposto, ele tem que assumir um desses papéis. Se for sobreposto, pode ser os dois. Se for disjunto, é exatamente um. Então, aqui a gente vai analisar. Essa pessoa, então, ela é disjunta, né? essa generalização, porque ela pode ser uma ou outra, não pode ser as duas. E ela é total. A pessoa, ou ela é física ou é jurídica. Ela não pode ser somente uma pessoa. Certo? Então aqui, nesse exemplo, desse slide, a gente tem um relacionamento de generalização disjunto total. No outro, a gente
vamos considerar que seja disjunto também, que ele não pode ser mais de um aqui ao mesmo tempo. Então, ou ele é secretário, ou é técnico, ou é engenheiro. E nesse caso, vamos considerar que existem outros empregados além desses três. Esse caso, ele pode ser um empregado somente. Então, ele não é obrigado a assumir uma dessas três funções. A gente considerando isso, então ele é disjunto, porque ele não pode, ele tem que ser um desses três, mas ele é parcial, porque ele pode ser somente empregado. Ele não pode ser mais de um, por isso não é sobreposto. E e nesse caso ele é parcial, porque ele pode assumir a função de somente empregado. Ele é um empregado sem ser engenheiro, sem ser técnico e sem ser secretário. Certinho? Então, aqui é o resumo dessas definições. Eu posso ser total ou parcial, sobreposto ou exclusivo. Lembrando, exclusivo ou sobreposto. Exclusivo, ele vai ser exatamente um desses três. Não pode ser mais de um. O sobreposto, ele pode ser mais de um. Então, nesse caso, é adjunto. Ele vai, se assumir a função de secretário, ele vai ser secretário só, não pode ser um outro. Aqui é a mesma coisa. Disjunto sobreposto, ele pode ser pessoa física ou jurídica, sobreposto. Nesse caso, não, ele vai ser um ou outro. Então, é disjunto. Certo? E o outro, total ou parcial. Aí eu vou analisar. Total, se ele for total, ele tem que ser um desses três. Nesse caso é parcial, ele pode ser somente um empregado. Sem ser secretário, sem ser técnico e sem ser engenheiro. E pessoa, a mesma coisa, ela é total ou parcial? Total, porque ela tem que ser ou física ou jurídica para ser uma pessoa. Então, nesse caso, é disjunto, porque ela tem que ser uma das duas, e total, porque ela tem que ser uma das duas. Ela não pode ser só pessoa. E disjunto, porque ele vai ser um desses três, mas é parcial, porque ele também pode ser empregado. Então, disjunto parcial. Certinho? Então, aí está exemplo de modelagens usando generalização e especialização, e aí as vantagens que eu tenho utilizando isso aqui. E aí eu tenho que ponderar se eu quero modelar dessa forma, sabendo que eu vou poder ter relacionamento somente com o secretário, que eu quero saber o que esse secretário tem de relacionamento, o que ele pode fazer, e aí eu posso gerenciar isso aqui, fica mais fácil enxergar isso no conceitual, mesmo lá na frente eu definindo que tudo isso aqui não faz sentido essa entidade, ele pode ser aqui somente atributos, eu posso modelar isso lá no relacional dessa forma. Mas eu ganho aqui uma representatividade muito grande, uma parte conceitual muito grande, quando eu crio as minhas generalizações e especializações. Certo? E aí está aí a explicação deste assunto. Agora a gente vai ver a agregação. O que é agregação? Agregação é quando eu tenho primeiro um relacionamento binário, aqui no caso consulta. O médico ele atende mais de um paciente, esse paciente é atendido por mais de um médico. Então tem representando aqui essa modelagem, uma clínica, onde eu tenho vários médicos que atendem vários pacientes. Esses pacientes são atendidos por vários médicos. Então, NN aqui. E nesse relacionamento, tem uma data da consulta, só que não é em toda a consulta que o paciente faz que o médico prescreve um medicamento. Então, não é sempre que tem uma consulta que ele faz essa prescrição. Então, eu pergunto aqui, quando houver uma consulta, quando houver prescrição, quando houver medicamento, eu prescrevo esse medicamento. Então, quando eu fizer essa pergunta, quando? Então, não é sempre que tem uma consulta que eu vou prescrever o medicamento. Então, quando eu tiver essa indicação aqui de não obrigatoriedade de toda vez que fizer uma consulta gerar um medicamento e um relacionamento binário NN, eu gero uma agregação. A agregação é representada por essa entidade aqui, no BR modelo ele gera isso, e aí eu relaciono ele com um medicamento. Isso aqui me diz o seguinte: existem pacientes que se relacionam, que faz consulta com o médico, quando houver um medicamento, o médico vem aqui e prescreve, e aí vai ter uma data de prescrição. Se eu não modelar dessa forma, eu posso juntar isso aqui tudo, deixar médico, medicamento, paciente. Deixa eu ver se eu coloquei no próximo slide. Não. Esse outro exemplo aqui, médico, medicamento, paciente. No meio aqui, eu posso representar consulta, prescrição e colocar a data da consulta e a data da prescrição.
Qual a diferença dessa modelagem para esta? Significa, quando for ternário tudo aqui, toda vez que o paciente fizer uma consulta, vai ter uma prescrição. E não necessariamente acontece isso. Ou depende do seu problema. Se em um hospital, na clínica, todo paciente, quando ele fizer uma consulta, eu tenho que registrar que tem uma prescrição, independentemente do que seja, eu posso colocar aqui no ternário. Então eu faço somente um relacionamento no meio, coloco os atributos data da consulta e data da prescrição, e relaciono com as 3 entidades no relacionamento ternário. Mas tem essa particularidade de toda vez que fizer uma consulta tem que ter uma prescrição. Aqui agora não. Aqui tem os pacientes que fazem consultas, vai ter vários pacientes aqui. Quando um desses pacientes tiver prescrição de medicamento, vai ter esse registro aqui de prescrição. Que aí nessa consulta eu posso ter vários medicamentos e esse medicamento pode estar em várias consultas. Aqui vai ter esse relacionamento registrando aqui a data dessa prescrição, onde eu sei quais são os pacientes, o médico prescreveu e qual foi o medicamento. Certo? Então, este é o conceito de agregação. Eu tenho que prestar atenção sempre quando eu tiver um relacionamento binário e eu tiver esse adjetivo, né, quando, adjetivo não, advérbio, quando houver uma prescrição, um medicamento, eu vou prescrever. Então, aí eu posso fazer essa agregação. E aí eu tiro, eu não coloco essa consulta, eu puxo lá a agregação e ele fica essa entidade. Então percebe que é uma entidade relacionando com uma outra entidade. Certo? Então é isso. Esses foram os 2 conceitos introduzidos pelo modelo entidade-relacionamento estendido, generalização, especialização e agregação. Até mais.